Portugal e a sua gente. Apoio Grupo Mendes, sempre construindo histórias. O Cantinho de Portugal, o melhor restaurante português do litoral. Hipercap Brasil. Olá, amigos e amigas da comunidade Luz Brasileira, tudo bem? Tem início mais uma edição do programa Portugal é Sua Gente. Gostaria inicialmente de agradecer o carinho da vossa audiência. Vamos assistir essa edição. É você? Como é que está o senhor? Marcos Mendes. Prazer em conhecê-lo. Muito gosto também. Hein? Muito gosto. Feliz. Muito gosto. Como cidadão português que Obrigado. sou, feliz em estar aqui. Obrigado. Com você junto. E obrigado por me receber. Imagina, é uma honra. Nossos amigos Muito aqui gosto. são os meus Obrigado. melhores amigos. Muito gosto. Eles todos dizem muito bem de si. É. Muito bem. Os meus compatriotas que fizeram o favor de organizar esta minha visita só fazem os maiores elogios a seus pais. E, portanto, é também com satisfação que sei que há aqui uma grande identificação. Portugal é o território que temos lá na Europa, onde são sensivelmente 10 milhões de portugueses. Mas Portugal é também toda a sua diáspora e todas as suas comunidades espalhadas pelo mundo, onde estão uns 4, 5 ou 6 milhões, mas que de facto tem um peso importante e que é um peso económico, político, social, cultural, que enquanto Presidente eu quero, digamos assim, mobilizar um pouco. Todos os Presidentes até hoje têm tido uma boa relação com os comunidades. Primeiro, dizer que o senhor tem aqui um amigo, que o senhor é amigo dos meus grandes amigos. São pessoas que o tempo todo me incentivaram, mesmo quando não era prefeito, antes de ser prefeito e secretário do governo. E o que sempre nos uniu, não só na empatia, mas o que sempre nos une mais forte é o amor a Portugal. Todos que estão aqui, nós temos essa visão, né? O Sr. Duarte é uma pessoa aí que representa o Centro Cultural Português, né? Eu falo que ninguém é substituído, mas alguns são sim. Né? E o Sr. Duarte, ele toca, né, de uma maneira simbólica, representando todos que estão aqui, ele mantém viva essa chama da cultura portuguesa de uma maneira muito especial, né, com muito amor, né? Revitalizou o Centro Cultural Português, tem feito atividades culturais aí relevantes para a nossa cidade e para a cultura portuguesa. E para mim é uma honra receber o senhor, né? Eu sempre ouço deles como é que estão os humores políticos em Portugal. A cidade que ele visitou, está visitando, no caso, é a cidade de Santos. Então, para nós, é uma satisfação muito grande receber o doutor nesta tarde aqui no Centro Cultural Português,
Aqui nós temos a diretoria, alguns membros, também do nosso centro cultural, e para nós é uma imensidão de satisfação estarmos aqui com todos vocês. A primeira cidade que ele visitou, e está visitando, no caso, é a cidade de Santos. Então, para nós é uma satisfação muito grande receber o doutor nesta tarde aqui no Centro Cultural Português. Aqui nós temos a diretoria, alguns membros, também do nosso Centro Cultural, e para nós é uma imensidão de satisfação estarmos aqui com todos vocês. Candidato à presidência da República pelo Partido Social Democrata, PSD. É uma honra muito grande tê-lo nesta casa maravilhosa, uma casa que tem 130 anos de existência, a fazer no dia 1º de dezembro, do dia da restauração, neste salão camoniano, que representa os 4 cantos Lusíadas, um prédio em estilo neomanuelino, começado a construir em 1898, onde nós podemos apresentar as nossas danças, os nossos cantares, a nossa cultura, as nossas músicas, as nossas tradições, enfim, é uma casa que não é só dos portugueses, mas de todos os brasileiros e todos os santistas. Pensar de me receber neste centro histórico, que é culturalmente de uma valia fabulosa, que é muito bonito, muito bonito. Esta sala, além disso, já estive a ver também as outras salas, designadamente a do teatro e a das festas, mas este salão tem um valor cultural, histórico e afetivo lindíssimo. Portanto, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o presidente desta instituição, que já tem mais de 100 anos, meu querido amigo. Já não é a primeira vez que nós nos encontramos, mas é sempre com gosto que agora o saúdo, cumprimento e felicito por este trabalho notável, que foi começado por uns, é continuado por outros e há de ter outros no futuro a manter aqui esta boa tradição. Em segundo lugar, eu queria, para além de cumprimentar também o Presidente da Casa da Madeira, é sempre muito bom ter a Madeira ao lado, uma região autónoma que eu gosto imenso, mas para além disso eu queria cumprimentá-vos a todos e a todas, dizendo o seguinte: eu gosto muito da vossa cidade de Santos, não é a primeira vez que eu cá venho, é a terceira. Quais foram as anteriores? Porque é que eu vim cá parar das outras vezes? Nos anos 90 do século passado, era eu ministro em Portugal, tinha criado a RTP Internacional, foi uma decisão minha, e vim aqui ao Brasil, também a Santos e a São Paulo, para, digamos assim, simbolicamente, dar início às emissões da RTP Internacional. Um canal que eu criei a pensar justamente nos portugueses que viviam fora de Portugal. Hoje já não tem a importância que tinha na altura, mas nos anos 90, em que havia poucos canais, era uma forma enorme de ligação de Portugal aos portugueses do Brasil e de outras partes do mundo. A segunda vez que aqui vim foi em 2001, participar com o professor Marcelo Rebelo de Sousa, atualmente Presidente da República, na altura ainda só comentador. Viemos aqui os dois participar num congresso da imprensa regional. APIR. Aqui este nosso amigo e vosso Presidente teve um papel importante na organização. E gostei muito sempre de Santos, a cidade mais portuguesa do Brasil, que na comparação entre a população e a percentagem de portugueses é a cidade mais portuguesa. E foi por isso que agora voltei aqui a terceira vez. Porque sou candidato à presidência da República de Portugal e quero-vos falar disso. Mas resolvi começar a minha visita pela vossa cidade, por Santos. Até houve alguns colaboradores meus em Portugal que disseram: o melhor é ir a São Paulo e ao Rio de Janeiro. E eu disse: não, falta Santos. Claro que eu gostava de ir a outras cidades,
Mas o tempo não dá para tudo, infelizmente. Mas eu não ia vir a São Paulo e não fazer um início da minha caminhada aqui por Santos. Primeiro, porque gosto muito desta cidade. Segundo, porque ela tem uma grande importância para Portugal por causa desta relação. E porque aqui vive uma comunidade que eu já conheço numa parte significativa há alguns anos, que é uma comunidade que merece todo o respeito. Portanto, ir a São Paulo e não vir a Santos era mais ou menos como ir a Roma e não ver o Papa. E, portanto, eu fazia questão, acima de vir a Santos, provavelmente outros candidatos não virão cá, estão no seu pleno direito, mas eu fazia questão por uma questão de respeito pela enorme e fantástica comunidade portuguesa que existe aqui nesta cidade. Em terceiro lugar, gostaria de vos dizer que é com um grande gosto que eu tenho uma bela equipe a ajudar nesta caminhada. E agora falo aqui do Brasil. O meu mandatário, que está ali ao fundo, Flávio Martins, que é o presidente do Conselho das Comunidades, que é um órgão importante que há em Portugal, é o meu mandatário, e vários outros que estão aqui comigo, entre os quais este querido amigo, os dois queridos amigos que estão aqui ao meu lado, e a quem eu agradeço, como a todos os outros que aqui estão. Eu quero agradecer muito toda esta organização e todo este apoio que nos estão aqui a dar. Agradeço-vos do fundo do coração. Muito grato mesmo. Uma pessoa sozinha, uma pessoa pode até ter muitas qualidades, muito talento, mas ninguém consegue sozinho fazer tudo o que é necessário fazer. E eu gosto de trabalhar em equipe, e com a ajuda de todos, e com as opiniões de todos, estou muito grato. E finalmente queria então dizer-vos um bocadinho porque é que sou candidato. Naquilo que tem a ver com Portugal e naquilo que tem a ver com as comunidades portuguesas dispersas pelo mundo. Eu acho que hoje há dois problemas sérios que me levaram a tomar esta decisão. Por um lado, o estado do mundo. O estado do mundo, da Europa, em geral. O estado internacional. A situação internacional nunca foi tão difícil como agora. Guerras económicas, por um lado, guerras comerciais, guerras militares, uma mesmo ao pé da Europa, como na Ucrânia. Aqui para o Brasil não diz muito, mas para nós europeus está ali ao lado. Mas em qualquer circunstância, mais longe ou mais perto, todos percebem que guerras são más. Criam um clima de incerteza, de instabilidade e de insegurança. São más para a economia em geral, a economia cresce menos, e são más para a segurança. E eu achei que, com este clima de incerteza e de instabilidade, o melhor é dentro de Portugal ter um presidente experiente para ajudar a não acrescentar instabilidade à instabilidade que já vem lá de fora. Segundo, a vida política em Portugal também está diferente daquilo que era. Temos um governo hoje, e bem, mas é um governo minoritário. Não tem uma maioria no Parlamento. Pode cair. Isso gera uma crise política, instabilidade. Temos um Parlamento muito dividido, como nunca esteve tão dividido em Portugal. Está bem, foi aquilo que os portugueses decidiram, mas esta é a realidade. E, portanto, eu achei também que, com a minha experiência, poderia ser útil, sobretudo para fazer pontos de entendimento. Nós precisamos de consenso para evitar crises e resolver problemas, que é o que as pessoas querem. Este foi o primeiro bloco dessa edição do programa Portugal é Só Gente. Já já voltamos para assistir a segunda parte. Até já! A pura essência de Portugal está na Praia Grande. O sabor, a tradição e a paixão em cada prato. Trabalhamos com o alto padrão que a sua rotina exige, seja no almoço, de negócios ou no jantar especial. Garantimos a excelência. Prove a autenticidade e conheça o nosso bolinho de bacalhau. Brinde com a nossa seleção especial de vinhos. Não perca a oportunidade de viver essa experiência cultural. Restaurante O Cantinho de Portugal. Tradição e excelência na sua mesa. Faça já a sua reserva. 9. Colégio Lamec.
Venha visitar o Centro Cultural Português de Santos, localizado na Rua Amador Bueno, 188, no centro de Santos. Faça uma pequena viagem no tempo, conhecendo um pouco da história de Portugal. Apoie! Voltamos. Vamos assistir à segunda parte dessa edição do programa Portugal Só Gente. Eu tomei a decisão de me candidatar, sobretudo por estas duas razões. Pela minha experiência e pela capacidade que ao longo dos anos demonstrei de aproximar posições, de ser um gestor de divergência, de fazer pontos, convergências e entendimento. Primeiro, a minha experiência. Não há ninguém em Portugal, da direita à esquerda, que não reconheça que sou o candidato mais experiente nestas eleições. As pessoas podem concordar ou não concordar comigo, concordar ou não concordar com as minhas posições. Certamente umas vezes concordam, outras vezes não concordam, é normal, é natural, é democrático. Mas não há ninguém que não reconheça, sim, este homem está preparado. Este homem tem uma experiência como nenhum outro. Porquê? Porque eu comecei por ser autarca, ou seja, estar no poder local, poder municipal, nas primeiras eleições autárquicas. Aos 19 anos eu já era autarca. 19 anos. Aos 28 anos eu estava no governo, entrei para o governo pela primeira vez com 28 anos. Percorri os degraus todos, fui secretário de Estado, fui ministro, fui deputado, fui presidente da Comissão de Negócios Estrangeiros, fui líder parlamentar, fui líder partidário, membro do Conselho de Estado, todos os cargos praticamente que é possível. E portanto eu achei que com esta experiência que o país me deu, que é um privilégio, acho que tinha neste momento difícil no plano externo e no plano interno a obrigação, com a minha experiência, de ajudar a criar estabilidade no país, por um lado, e a ser útil às pessoas, por outro. Por outro lado, uma das minhas grandes experiências foi justamente a fazer consenso. Passei uma vida a fazer consenso, porque eu gosto de fazer consenso. Gosto de dialogar com as pessoas, gosto de trabalhar em equipe, gosto de ouvir. Aqueles que dizem uma coisa, aqueles que dizem outra, e depois tentar aproximar posições. Porque entendo muito que é falar que a gente se entende. E que 2 ou 3 cabeças pensam sempre melhor do que uma. E que as pessoas terem opiniões diferentes não é mal nenhum. É o sal e a pimenta da democracia. É bom. E depois tem que haver alguém que seja um árbitro, com isenção, com imparcialidade, com experiência, com independência, para aproximar posições. Isto é muito importante. Ora, eu fiz isto em toda a minha vida política. Em 1987, já há uma eternidade, fiz uma coisa que em Portugal era muito, muito falada, fora de Portugal não, claro, que era a fusão das agências de notícias. Portugal tinha 2 agências de notícias. Hoje tem uma agência que se chama Lusa. Todos nós ouvimos falar a cada passo. Mas tinha 2. Quando eu cheguei ao governo, ambas pagas pelo Estado, a fazerem o mesmo trabalho, duplicado. Toda a gente achava impossível fazer a fusão, até porque o governo na altura era minoritário. Eu fiz. Fiz sozinho? Não. Fiz em diálogo com muita gente. Mas alguém tem que liderar. Quando fiz a RTP Internacional, dizia-se, isso é impossível. Custa uma pipa de massa. Na altura custava. Isso. Nem pensar e tudo isso. Eu anunciei. Sim, vamos fazer em 3 anos. 92, 93, 92, 93 e 94. E assim se fez. Cumpriu-se. Era difícil? Era, mas fez. Claro que foi um trabalho de equipe. Muita gente me ajudou, até publiquei já um livro sobre isso. Mas alguém tinha que liderar. Como há 25 anos fiz das coisas mais importantes da minha vida. Já ninguém se lembra. Mas todos os meus amigos, até há 25 anos atrás, não votavam na escolha do chefe de Estado em Portugal. A Constituição não permitia. Proibia. Só votavam os portugueses que viviam em Portugal. Era um absurdo. Uma discriminação. Portugal é uma nação. E na nação contam os 10 milhões de portugueses que vivem lá no território e contam os 4 ou 5 ou 6 milhões que vivem fora de Portugal. Era um absurdo. Mas era um absurdo que nunca mais acabava. Até à revisão da Constituição, à mudança da nossa Constituição,
numa negociação que foi feita em 1997. E quem fez essa exigência de os imigrantes passarem a votar nas eleições presidenciais fui eu, em nome do meu partido. E fui eu que negociei essa revisão. Claro, como uma vez mais, houve a ajuda de vários. Mas alguém tinha que negociar e impor. E foi uma imposição. Tudo para vos dizer que são muitos exemplos de consenso. Um pacto de justiça que fiz. Limitação dos mandatos dos prefeitos. Aqui chamam-se prefeitos. Em Portugal, presidentes de Câmara. Aqui cada prefeito só pode fazer 2 mandatos, 8 anos. Em Portugal, 12 anos. Mas antigamente podiam fazer uma eternidade. Não tinham limitação e com isso não havia renovação. E foi também um acordo de regime que eu fiz nessa altura. Claro que os autarcas não gostavam muito, mas era útil, era saudável lá a renovação. A gente tem que fazer aquilo que é bom, não aquilo que agrada a este ou àquele apenas em pormenor. Ou seja, do ponto de vista da experiência e da capacidade, sobretudo, de fazer consensos, é quase impossível encontrar alguém que tenha este capital que eu tenho. Não quer dizer que eu sou melhor que os outros. Não, eu não tenho nem essas manias, nem arrogância, não gosto de gente arrogante. Mas isto é objetivo. Tenho esta oportunidade para oferecer ao país. E é por isso que estou nesta caminhada. Muito satisfeito, porque isto provavelmente vai ser uma eleição com 2 turnos, como vocês dizem aqui. E as várias pesquisas feitas até ao momento, que nós lá em Portugal chamamos de sondagens, aqui chamam-se de pesquisas, dão todas elas que eu estou ou em primeiro ou em segundo lugar. Portanto, em todas elas eu passo à segunda volta. Até as últimas já dizem que eu passei de segundo para primeiro lugar. Pronto, fico mais feliz ainda, embora primeiro ou segundo, o importante é passar à segunda volta. E todas as pesquisas, desde fevereiro, coisa assim, que são publicadas, dizem invariavelmente a mesma coisa. Portanto, estou feliz. Mas queria dizer-vos agora o seguinte, estou feliz por essa parte, mas estou feliz também, sobretudo, por esta relação com as comunidades. Como já perceberam daquilo que eu vos contei, esta minha ligação e paixão pelas comunidades portuguesas, seja no Brasil, seja noutras partes do mundo, não é de agora, porque sou candidato. Não. Quando eu decidi criar a RTP Internacional nos anos 90, nem pensava em ser candidato nessa altura, como é evidente. Quando eu tratei do direito de voto para os portugueses residentes fora de Portugal, em 1997 também não pensava nisso. Nem pensava. Mas já tinha a noção desta coisa. Portugal não é um sítio ou um território. Portugal é uma nação. Que é uma coisa que às vezes em Portugal se esquece. E, portanto, é preciso dar atenção aos portugueses fora de Portugal. Quando eu anunciei ao país no dia 10 de junho de 92, vejam bem há quantos anos foi, a criação da RTP Internacional, eu disse a todo o mundo pela televisão o seguinte: a única coisa que está errada neste projeto é ter surgido tarde demais. Devia ter sido mais cedo. Mas eu fiz quando cheguei ao lugar. Não podia fazer mais cedo. E toda a gente me dizia que nem valia a pena porque custava muito dinheiro e não davam um voto que não se vê em Portugal. E eu dizia, não. Mas o importante é esta ligação às comunidades. Nós temos que dar mais atenção às comunidades. Nos vários assuntos que se discutem em Portugal, quase nunca se discute problemas ligados às comunidades portuguesas. E há problemas diferentes em partes do mundo. Há sítios do mundo, mesmo na Europa, onde as comunidades portuguesas se queixam muito de falta de investimento no ensino do português. Aqui no Brasil, obviamente, é diferente. Mas se uma pessoa for a Londres, ou a Paris, ou a Bruxelas, e é na Europa, ali perto de nós, não é propriamente na Ásia, as pessoas queixam-se disso. Há pouco investimento. E isto acham que se fala em Portugal? Não, quase não se fala. E nós temos que passar a falar. E temos que dar atenção, importância, visibilidade a estes assuntos. Vocês dirão, mas o que é que você vai fazer para isso? É isto que eu queria partilhar convosco. Eu já anunciei publicamente o meu compromisso de fazer aquilo que eu chamo presidências abertas fora de Portugal, no estrangeiro.
junto às comunidades. Do que é que estamos a falar? Em Portugal, todos os presidentes da República têm feito presidências abertas nas regiões do país. Na Madeira, nos Açores, no Alentejo, em Trás-os-Montes. Muito bem, nada a opor. Também tenciono fazer. Que no fundo é o presidente que sai do Palácio de Belém e vai às várias regiões do país. Pois eu tenciono fazer isso fora de Portugal. Isso ninguém fez até hoje. É uma inovação, é uma novidade. Sei lá, na Europa, dedicarei uma semana a 2 ou 3 países. Provavelmente fora da Europa, no Brasil, uma semana, ou 10 dias, mas para o Brasil, no seu conjunto, mais de um país é um continente. Quero, sobretudo, ser útil ao país. O que é ser útil ao país? Primeiro, evitar crises políticas. O país não pode andar de ano a ano em eleições. E isso eu tenho uma experiência enorme de fazer pontes, de fazer consenso e entendimentos para evitar crises. Portanto, posso ser útil. Segundo, eu quero ajudar o país a ter mais ambição, a acreditar mais em si, a puxar pelo país, pela alma nacional, a criar mais riqueza, a desenvolver-se mais. Isto é ambição. Ora, isto foi aquilo que eu fui fazendo ao longo da vida. Eu, por exemplo, nos anos 90 do século passado, criei a RTP Internacional. Ambição. Um canal virado para os imigrantes, virado para as comunidades. Toda a gente achava impossível. Ambição. Tenho esta experiência. Terceiro, falando das comunidades portuguesas, eu sempre trabalhei para as comunidades portuguesas. Porquê? Porque Portugal é uma nação, não é um território. Não é apenas o território que existe com 10 milhões de portugueses. São os portugueses dispersos pelo mundo. Eu quero fazer presidências abertas junto das comunidades. Isto é ser útil. Porque é levar os ministros, os altos funcionários do Estado, representantes dos partidos, até às comunidades, aqui no Brasil ou na Europa, e ajudar, portanto, a resolver assuntos e aproximar Portugal das comunidades. Isto é ser útil ao país. Aqui lhe dei 3 exemplos. Estabilidade é ser útil ao país. Desenvolvimento e mais ambição nacional é útil ao país. Aproximar as comunidades fazendo presidências abertas para resolver problemas. Útil ao país. Portanto, é para ser útil a Portugal que eu me candidato. Mas o voto eletrónico eu já disse várias vezes e volto a dizer. Já devia haver voto eletrónico. Já devia haver. Não sou eu que posso tomar a decisão, mas vou ajudar a influenciar nesse sentido. Então, porquê é que os portugueses, se não tiverem um consulado ao pé, como é que vão deslocar-se 200 e 300 quilómetros para votarem? Isso é impossível. E, portanto, evidentemente que tudo irei fazer para ter voto eletrónico. Tal como há 25 anos, fui eu uma das pessoas que lutou e negociou uma mudança da Constituição em Portugal para os portugueses imigrantes poderem votar na escolha do chefe de Estado. No século passado não votavam. As pessoas já não se lembram, mas nem sequer votavam. Não era se tinha consulado ou não tinha. Estavam proibidas pela Constituição. E foi numa mudança de Constituição no final do século passado que fui eu próprio que negociei isso. Portanto, eu já tenho um capital enorme de ajudar os portugueses residentes no estrangeiro no passado, mesmo quando não pensava em ser candidato. Mas, por exemplo, consulado em Santos. As pessoas sentem que foi uma injustiça ter acabado. E eu também acho que sim, porque há cidades no mundo onde há menos portugueses e, todavia, há consulado e as pessoas sentem esta injustiça. Claro que vou trabalhar junto do governo pela minha magistratura de influência para que esta injustiça seja reparada. Claro que sim. Isto é ser útil ao país. É aquilo que eu vou tentar ser útil ao país. Eu gosto muito de Portugal e quero ajudar os portugueses a poderem resolver os seus problemas. É isso, pessoal. Essa foi mais uma edição do programa Portugal é Só Gente. Gostaria mais uma vez de agradecer o carinho da vossa audiência. Continue acompanhando nossos programas pelo site www.portaltvportuguesa.com.br e também pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Portal TV Portuguesa. Uma outra opção é assistir pelas TVs Smart LG e Samsung e também pelo celular. É muito simples. Baixe gratuitamente o aplicativo SoTV e assista nossos programas pelo canal 123. É isso, pessoal. Mais uma vez agradeço o carinho da vossa audiência e até a próxima. Portugal e a sua gente. Apoio
Grupo Mendes, sempre construindo histórias. O Cantinho de Portugal, o melhor restaurante português do litoral. Hipercap Brasil.